Vamos mostrar nesse vídeo o desenvolvimento de uma segunda versão da interface para o jogo da velha, no qual os jogadores são representados por imagens. Além disso, dispõe-se de um menu de ajuda. Antes de começar a detalhar o que é que a gente vai fazer no código para obter o comportamento esperado, vamos ver aqui o novo layout que eu espero para a minha interface. Então é muito parecido com o anterior, só tem duas diferenças. Vocês notaram que aqui na representação dos jogadores, em vez de a gente ter agora o caractere X e o caractere O maiúsculo, a gente tem um desenho. Um X vermelho, vamos jogar aqui, por exemplo, com duplo clique, e o círculo azul. Vamos colocar o bola aqui, o X aqui, bola aqui e o X aqui. Então o X é o vencedor. O comportamento é muito parecido, apenas que os jogadores são representados por imagens. E a segunda diferença é que a gente acrescentou outro item no menu, o menu ajuda, que só tem um item, exibir ajuda, que quando é pressionado faz aparecer uma caixa de diálogo. Essa caixa de diálogo é feita aqui com um editor de texto, mas que não permite editar nada, e apenas um botão OK, que quando você aperta faz sumir a janela. Quando nós encerramos o desenvolvimento da versão anterior do jogo da velha, aquela que fazia interface usando caracteres, nós terminamos com essa classe main jogo velha. Agora nós queremos apresentar, no lugar dos caracteres X e O maiúsculo, imagens. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é acrescentar objetos que possam conter essas imagens. O que eu vou fazer para não precisar desenhar uma nova imagem a cada vez, eu vou logo no início, ou seja, no construtor da classe main jogo da velha, desenhar 3 imagenzinhas 40 por 40 que vão ocupar aquele label. Uma imagem vai ser uma imagem de uma quadra vazia. Outra imagem vai ser essa quadra ocupada por um X vermelho e outra imagem vai ser o campo ocupado por um círculo azul. Aí o que eu vou fazer, sempre que eu quiser exibir uma casa ocupada pelo jogador X, eu boto dentro do keylabel correspondente essa imagem que já está desenhada com um X vermelho. Então não vou redesenhar a imagem a cada vez, eu vou criar as 3 imagens e depois só fico utilizando. Para armazenar uma imagem em Qt, nós temos 2 formatos, o QImage e o QPixMap. O QPixMap é uma imagem sintética, digamos assim. A gente usa para fazer esse tipo de desenho. Linhas, colunas, retas, círculos. Ela só pode ser desenhada usando as ferramentas próprias do Qt para traçar linhas. A QImage é uma coisa mais genérica. Você pode, por exemplo, ler uma imagem JPEG, colocar dentro do QImage. Você pode salvar em disco, ler de disco. A QPixMap são mais para imagens sintéticas, que é o que a gente vai utilizar aqui neste programa. Então eu vou começar criando 3 objetos desse tipo QPixMap e vou criá-los aqui como objetos privados da minha classe main jogo da velha. Do mesmo jeito que a gente criou um objeto jogo velha, criou 2 objetos QLabel, vamos criar 3 objetos QPixMap. Os nomes representam bem aquilo que eu falei. Este Pixmap aqui, IMG, vai conter uma imagem de uma quadra, de um quadrado vazio. Esse aqui a imagem de um quadrado preenchido por um X e este aqui o quadrado de uma imagem preenchido por um bola. Para poder usar isso, aqui nos meus includes, do mesmo jeito que eu já incluí QMainWindow, QLabel, eu vou incluir include QPixMap. Criamos esses 3 dados meus privados na classe main jogo da velha.h. Vamos ver o que é que nós temos que fazer com ele na classe main jogo da velha.cpp. Primeiro, como se trata de dados que por composição fazem parte da classe main jogo da velha, nós vamos ter de prever como é que eles vão ser inicializados no construtor da classe main jogo da velha. Eu vou inserir aqui, para cada um desses objetos, uma chamada a um construtor específico da classe QPixMap, que você passa como parâmetro 2 inteiros sem sinal. Este construtor da classe QPixMap cria um QPixMap vazio com esta dimensão, 40 por 40, que é a dimensão que nós precisamos para caber certinho dentro de cada uma daquelas casinhas do tabuleiro. Eu vou precisar incluir também 2 objetos que a gente precisa para traçar linhas, círculos em um QPixMap. É um desenhista e uma caneta. O desenhista é quem faz os desenhos utilizando uma caneta. Na caneta você fixa, por exemplo, a cor, a largura da linha. O próximo passo é fazer as imagens com as características que eu desejo. Vou incluir aqui logo todo o processo e depois a gente vai explicar. A primeira coisa que eu fiz foi, primeiro, preencher as 3 imagens com a cor de fundo, que é um amarelo clarinho. Então, eu criei o objeto cor de fundo do tipo QColor, QColor tipo padrão do
do QT. E aqui eu estou usando um construtor do objeto que é cola, que eu passo as 3 coordenadas, R, G e B. Então, red 255, green 255, blue 200, está um amarelo clarinho. Então, criei uma cor e chamei a função fio, preencher, da classe QPixMap. Quando você tem um PixMap e você chama a função fio, você passa como parâmetro uma cor, ele vai preencher todos os pixels desse PixMap com essa cor. Então, eu preenchi os meus 3 QPixMap com essa corzinha amarelo clara. Em seguida, eu vou começar a desenhar o meu X vermelho e o meu círculo azul. Para isso, eu criei os 2 objetos Pen, que é uma caneta do tipo QPen, e o Painter, que é um desenhador do tipo QPainter. Desenhando o X vermelho. O X vermelho eu vou desenhar nesta imagem aqui, IMGX, nesse PixMap aí. Esta linha do X será feita com uma linha 3 de largura. Setei a cor da caneta vermelho. Eu poderia ter botado uma cor assim, descrevendo os componentes RGB, ou posso usar uma das cores padronizadas, do tipo enumerado, que já existe dentro da classe QT, por exemplo, a cor vermelho pura, a cor 25500. Agora eu vou chamar o Painter. Como é que você faz um desenho no PixMap? Você faz Begin End no Painter, começando a associar o desenhador com um determinado QPixMap. Então, Begin com image X. Então, a partir de agora, tudo que eu fizer no meu Painter, ele vai fazer no QPixMap, cujo endereço é esse aqui. Depois, escolho para o desenhador a caneta que eu acabei de definir. Set Pen, Pen. Aqui é só usar os comandos Draw Line, desenho a linha. Lembrar que o meu QPixMap tem 40 por 40, eu mandei desenhar uma linha de 1010 até 2929. E mandei desenhar outra linha de 1030 até 2910. Então isso faz o X no meu QPixMap. End, encerrei as atividades. Pronto, então com isso, image X vai ser gerado. Para fazer o outro é muito parecido. Aqui eu peguei a caneta e mudei a cor dela para blue. Iniciei um desenho em IMGO com esta nova caneta aqui, que é a mesma, mas agora com a cor azul. E aqui eu só usei a função Draw Ellipse. Eu passo o centro, o raio na direção X e o raio na direção Y. Então, o centro é 20, 20, o meio da imagem, e o raio é 12, 12. Ela vai ser uma elipse com os 2 raios iguais, ou seja, um círculo. Pronto, estão feitas as imagens. Agora é só usá-las quando eu precisar. A gente não vai mais inserir textos dentro dos QLabels. Os QLabels podem exibir tanto o texto, como você pode colocar um QPixMap dentro dele. Como eles não vão mais exibir imagem, a gente já não precisa mais fixar essas propriedades. Se deixasse, não teria problema mais. Não preciso mais fixar a forma de alinhamento, porque o meu PixMap vai ocupar toda a extensão do QLabel, e nem preciso fixar o background, a cor de fundo, porque a imagem também vai ocupar os 40 por 40 pixels do QLabel. Então eu vou tirar isso. Isso aqui é fixando a propriedade do QLabel que mostra o jogador da vez e o vencedor. Não preciso, nem este. E também, dentro dos QLabels que vão lá dentro da tabela, da QTableIt, eu também não preciso fixar que eles vão ter alinhamento de tal tipo, nem que vão ter o cor de fundo ciano. Nós centralizamos a exibição de coisas na nossa interface em 3 funçõezinhas auxiliares: exibir jogadores, exibir número de casas e exibir imagem. Essa é uma das vantagens da gente trabalhar com essa modularidade do programa, porque agora, para mexer na forma de exibir os meus jogadores, em vez de trabalhar com caracteres, eu trabalhar com imagens, eu só vou mexer por aqui. Então, exibir jogadores. Quando eu queria exibir quem é o jogador da vez, eu vou mexer no QLabel IMGVez. É aquele que fica do lado direito, rodeado por uma moldura. O que eu fazia era chamar a função setText dele, que altera o texto do QLabel. O que eu vou fazer agora é utilizar uma função similar, que em vez de alterar o texto de um QLabel, altera o PixMap desse mesmo QLabel. É a função setPixMap. Então eu vou no QLabel imagem da vez, dou um setPixMap, passando como parâmetro o PixMap que eu quero que apareça naquele QLabel. Qual vai ser isso? Vai ser uma das minhas 3 imagens que eu já pré-defini. Se o jogador da vez for representado pelo caractere X, então eu quero que seja exibido a imagem denominada IMGX. Se o jogador for representado pelo O maiúsculo, eu quero a imagem O. Caso contrário, não é nenhum dos dois, então eu quero a imagem do campo vazio.
A mesma coisa eu fiz para exibir a imagem do campo vitorioso. O que muda é qual foi a função de consulta, no caso aqui foi a vencedor, que eu usei para saber o caractere correspondente. Na função exibir número de casas, na manada a ser alterado, e na função exibir imagem, a mesma coisa, a gente vai, em vez de usar o set text, a gente vai usar o set pixmap, de acordo com a função de consulta et, que me retorna o caractere que representa o jogador da célula. Se for um x, image x, se for o, image o, se for vazio, image do campo vazio. Este programa já pode ser compilado e executado. A gente já tem aqui a casa com aquele fundo amarelo claro, os jogadores representados pelas suas imagens e o menu continua funcionando. Agora nós vamos acrescentar a janelinha de help, a janelinha de ajuda no nosso programa. Para isso, voltar aqui no design, então nós temos apenas um menu na barra de menus. Tá? Vamos acrescentar mais um, que seria o menu ajuda. Esse menu só vai ter uma opção, que é exibir ajuda, 3 pontinhos. A gente coloca esses 3 pontinhos para indicar que uma determinada opção, ao ser selecionada, vai fazer aparecer uma nova janela. Do Enter. Com isso, apareceu aqui a ação exibir ajuda. Eu vou criar logo um slot para ela, go to slot, quando ela for ticketed. Aqui está. O que é que eu quero que aconteça na hora que o usuário escolha essa opção no menu? Eu quero que apareça uma nova janela. Então, este meu programa Jogo da Velha agora não tem apenas uma janela, ele tem 2. Então, nós vamos utilizar o Qt Creator para criar um outro formulário de uma outra janela, estilo a janela Main Jogo da Velha. A diferença é que a janela Main Jogo da Velha vai começar exibida. Eu começo, vamos lembrar, lá no main CPP mesmo, a primeira coisa que eu faço é dar um show no objeto W, que é dessa classe Main Jogo da Velha. Então, ela começa exibida. A gente vai ter de criar uma outra janela, que seria uma janela para representar essa janelinha de ajuda, mas que ela vai começar oculta, ela vai ser criada, mas não vai ser exibida. E neste slot aqui, quando o usuário escolher exibir ajuda, eu vou dar um show nesta janela. Para isso, vamos começar criando o novo formulário. Eu venho aqui, Jogo da Velha, vamos aqui com o botão da direita, Add New, adicione novo. Aqui você pode adicionar várias coisas ao seu projeto. Por exemplo, se fosse só uma classe C++ normal, você poderia aqui escolher o tipo de classe com fonte header, só fonte, só cabeçalho, modeling. O que nos interessa é aqui, Qt. A gente pode criar um item de modelos, não é o caso, o que nos interessa é isso aqui, o Qt Design Form Class. Cria um formulário com uma classe associada, parecido com o que foi criado quando a gente fez a nossa janela principal. Escolhi, eu vou escolher o padrão dessa minha janela. Eu posso escolher uma caixa de diálogo com botões embaixo, uma caixa de diálogo com botões à direita, uma caixa de diálogo sem botões, uma outra janela principal, um widget. No caso, eu vou escolher uma caixa de diálogo com botões embaixo. Next. O nome desta classe. Eu vou chamar esta minha classe de ajuda, para representar bem. Então, vai ser criado o ajuda.h, o ajuda.cpp e o ajuda.ui, que é o formulário desta classe. E eles vão ser incorporados ao projeto. Adicione ao projeto o Jogo da Velha, que é o que nós estamos mexendo agora. Então, se a gente voltar ali na página de edição, agora a gente tem 2 formulários aqui, ajuda.ui e jogodavelha.ui, e apareceu dentro do projeto os arquivos ajuda.h e ajuda.cpp, que nós vamos alterar posteriormente. Vamos fazer primeiro o formulário. É uma caixa de diálogo, então nós temos um objeto da classe QDialog e aqui embaixo temos já inserido dentro da QDialog um objeto do tipo QDialog Button Box. Vamos alterar algumas propriedades desse objeto aqui. O objeto name eu vou deixar como está, Button Box, é o único Button Box que nós temos, então não vai dar problema de conflito. Aqui são as propriedades gerais. Vamos mexer aqui nos propriedades da classe QDialog Button Box. Primeiro, você pode escolher quais dos botões vão aparecer. O default aqui vai aparecer o botão OK e o botão cancelar. No caso, eu não quero o botão cancelar, eu quero só o botão OK. E a outra propriedade é se os botões vão ser centralizados ou não, eu quero que sejam centralizados. Outra coisa que eu vou fazer é inserir aqui um espaço para colocar a minha mensagem. Para isso, eu vou utilizar um Plain Text Editor, que é o mesmo que a gente usou em um dos nossos exemplinhos para fazer aquele aplicativo Notepad. Eu quero que eles fiquem alinhados. Então, vou selecionar aqui
e vou fazer este tipo de alinhamento. Vou reduzir um pouco para essa janela ficar pequenininha. O que é que eu posso mexer mais aqui no meu editor de texto? O nome ficou Plain Text Edit, também não vou mexer porque é o único que eu tenho no programa, não tem nenhuma possibilidade de confusão. Eu vou mexer aqui primeiro para dizer que este texto, desse editor de texto, é apenas leitura, é read only. Ele não pode ser mexido. E vou mexer aqui no Plain Text, no conteúdo inicial do meu editor de texto. Eu colocaria aí o texto de ajuda. O comportamento padrão de uma janela de diálogo, de uma QDialog, é o seguinte: quando você pressionar alguns dos botões, automaticamente a janela se fecha. E é gerado um sinal para cada botão, que aí você vai poder fazer a ação correspondente de acordo com o que você quer que aconteça quando, por exemplo, pressione OK. No caso aqui, a única coisa que eu quero que aconteça é que ela se feche, o que já acontece naturalmente. Então, não vou criar nenhum slot associado ao pressionar o botão OK. Mas existiria aqui, Go to Slot, normalmente em caixa de diálogos, você colocaria alguma ação, accept, ou seja, o usuário apertou OK, e reject quando ele clicou no cancelar, caso exista esse botão cancelar. Mas no caso aqui nós não vamos associar nenhuma ação ao botão OK, porque nos basta que quando a gente pressiona o botão, a janela se feche, que já é o comportamento padrão da QDialog. Para a janela de ajuda, falta muito pouca coisa que eu preciso fazer além disso. O ajuda.h eu não preciso mexer nada, e o ajuda.cpp também não tem nada a ser ajustado. O que precisa é que exista um objeto do tipo ajuda. Então, da mesma forma que a gente fez com todas as outras coisas que a gente precisou adicionar, eu vou aqui na classe main jogo da velha e vou adicionar um objeto do tipo ajuda, chamado help, como um dado privado desta classe. Tipo ajuda desconhecido, porque eu não dei o include correspondente. Include ajuda.h. Pronto, help já foi reconhecido, pelo menos aqui no ponto H. Eu vou lá, como inserir um novo dado privado da classe. Então, eu vou ter que colocar lá no construtor como é que eu devo inicializar essa ajuda. No caso aqui, eu vou inicializar o objeto help, passando como parâmetro o pai dele. Lembrar do nosso sistema parental em Qt, que você pode dizer que uma janela é filha de outra. No caso aqui, eu vou dizer que a janela help é filha de this. Por exemplo, se as duas estiverem abertas e você fechar a janela this, a outra se fecha também, porque ela será filha da anterior. E ele já está presente no programa. Mas, por enquanto, o objeto help, ele simplesmente existe, está lá criado, mas nunca é exibido. Para que ele seja exibido, basta que eu associe aqui com este slot aqui, o slot que é chamado, sempre que você seleciona a opção exibir ajuda, o que eu tenho que fazer aqui é que esse objeto seja exibido, ou seja, dar um help.show. Este programa já pode ser compilado e executado. Então, nós temos aqui o menu ajuda, que se eu escolho exibir ajuda, aparece a minha janela de ajuda, o OK faz ela fechar. Se eu escolher ajuda novamente e deixar essa janela aberta e fechar a janela principal, a outra janela se encerra. O problema que tem com este programinha ainda é que se eu abrir a janela de ajuda, aqui em cima está aparecendo o dialog. Eu gostaria que aparecesse aqui um nome mais adequado. Vamos mudar o window title desta janela aqui. Vou aqui no formulário de ajuda, seleciono aqui a janela principal. Essa janela principal é ela que é uma janela independente no sistema operacional. Então, nós temos aqui o window title, em vez de dialog, eu vou colocar aí ajuda, jogo da velha. Com isso, posso compilar novamente o programa. E agora, se eu escolho ajuda, exibir ajuda, apareceu aqui em cima no título dessa janelinha o que eu coloquei lá no window title.